Oi, meu nome é Karine. Você não me conhece, mas eu fiquei sabendo da sua história e pensei, por que não contar a minha história para ele, que foi tão parecida, foi que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com você? Por que não contar o meu testemunho? E aí eu decidi fazer esse vídeo. E para contar como foi que aconteceu, porque eu também sou um milagre. Então, assim como eu acredito que você também vai ser. E contar tudo como foi a minha história, desde o começo. Eu tinha 4 anos, eu estudava no Pedacinho do Céu, aí em Registro. Hoje eu moro em Santos, mas eu sou de Registro. E eu caí na escola. Então eu brinco que eu falo que quando eu caí foi Deus que me deu um petelecozinho assim e eu caí. Quando eu caí eu bati a barriga, eu senti muita dor, muita dor, muita dor. E eu fui pra casa. Quando eu fui pra casa, eu pedi pra ir no banheiro pra minha mãe e eu fiz xixi com sangue. E aí a minha mãe decidiu me levar no hospital. Aí chegando lá, o médico fez os exames, me apalpou e falou que eu tinha rompido o baço e que ia ser necessário eu fazer uma cirurgia. E aí foi marcada a cirurgia, eu entrei em procedimento e o médico, quando abriu, viu que na verdade não era o baço, mas era o meu rim que tinha estourado. E como ele estourou, ele ficou grande assim, ele aumentou de tamanho. E foi necessário tirar e o médico enviou para biópsia. Quando chegou da biópsia, veio o resultado que eu tinha um tumor, um câncer maligno no rim. E aí foi aquele desespero todo na família. E eu fui encaminhada, né, para o Hospital do Câncer, o AC Camargo, em São Paulo, um hospital maravilhoso, onde eu fui super bem assistida por todos lá. Então, logo que eu tive alta, eu já fui para o Hospital do Câncer e comecei o tratamento. O meu tratamento foi muito, muito, muito intensivo. Eu tinha apenas 4 anos, mas eu lembro muito bem porque foi um trauma muito grande para mim. Eu não entendia a gravidade do que estava acontecendo. Eu não sabia o que era. Eu sabia que estavam me machucando, que eu tinha que ficar amarrada na cama, que as enfermeiras vinham e me picavam, me picavam, me picavam, e aquele medicamento que me fazia muito mal. Então era só isso que eu entendia. Mas eu lembro muito bem a minha memória, se tem uma coisa nessa vida que que eu sei fazer direito, é memorizar as coisas. Então eu lembro de vários detalhes de quando eu tive internada. E eu fiquei por muito tempo, eu fiquei por 2 anos internada no hospital fazendo um tratamento muito pesado. Eu fazia quimioterapia e radioterapia com, assim, não como fazem 24 anos que isso aconteceu, hoje eu tenho 28, então a medicina lá atrás era diferente da medicina de hoje, né? Então eu acredito que naquela época não era como hoje. Então meu tratamento foi bem pesado. E, e eu lembro a minha mãe contando, né? Porque essa parte eu realmente não lembro, que os médicos semanalmente diziam: mãe, prepara a família, que a sua filha não vai aguentar. E aí, com tudo isso acontecendo e tudo mais, a, a minha família em registro toda, ninguém era evangélico, ninguém era convertido. E eu lembro que foi uma, uma movimentação muito grande, que o pessoal foi para a igreja. Eu lembro da igreja do pastor Jackson e outras igrejas que fizeram correntes de oração para mim. E, e, com, e aí as pessoas orando, orando, orando e correntes de oração dia, noite, madrugada. E eu lá no hospital e sempre com esse mesmo com esse mesmo pensamento médico. Mãe, prepara a família. Mãe, prepara a família. E no meu aniversário de 6 anos, eu tive alta. O médico me deu alta porque ele falou assim: mãe, é o último aniversário que ela vai passar com a família. Então eu tive alta no meu aniversário de 6 anos e
Eu ainda me emociono muito de falar. Falo várias vezes e todas as vezes eu me emociono. E eu passei meu aniversário com a minha família. Eu lembro que eu tinha até uma cachorrinha vira-lata, bonitinha, magrinha. E ela deu cria. E eu tenho até hoje foto, eu muito magrinha, careca. Hoje eu tenho um cabelão, ó. Ele tá preso, mas é uma juba desse tamanho. Ele... E os cachorrinhos, eu lembro que eu brincava e logo eu passei muito mal. Eu tinha muita febre, minha gengiva sangrava, não sei se era porque a febre era muito alta. Aí eu voltei correndo pro hospital. E lá eu fiquei. E eu lembro que quando eu tava no hospital, eu ficava numa banheira com gelo e álcool, um cheiro muito, muito, muito forte de álcool. E que eu lembro que eu ficava com 2 bolsas de sangue. E eu lembro que eu olhava pra cima assim e via aquele sangue escuro, né? Porque na bolsa de sangue fica um sangue bem escuro. E eu não entendia o que estava acontecendo. Porque eu era muito novinha. Então eu só entendi aquele sofrimento todo que eu tava passando. E graças a Deus, mais uma vez, eu consegui ter forças, me recuperar e fui pro quarto. E nesse período que eu fiquei internada, até antes de ter tido a alta, pra ir pra casa pro meu último aniversário, eu entrei em coma acho que umas 3 vezes. A UTI era minha casa. Eu não saía do hospital pra nada durante esse período, durante esses 2 anos e meio. E depois, eu lembro que, os médicos chegavam e me olhavam e não falavam nada, não tinham o que falar. Eles só abraçavam e eu lembro da minha mãe chorando muito, porque para eles, para os médicos, não tinha mais jeito. Eu era uma criança que só respirava, mas que não tinha perspectiva nenhuma de vida, porque o meu rim, quando ele estourou, era perigoso eu ter metástase e espalhar para todos os lugares, porque as células cancerígenas foram para a corrente sanguínea. Então era muito fácil, né? Acontecia metástase, então acho que por isso que meu tratamento foi tão pesado. E foi muito difícil, muito difícil. Tudo que eu passei, tudo que a minha família passou. E aí eu fiquei esse tempo no hospital e depois eu tive alta. Foi a maior alegria da minha vida, eu ia pra casa. E quando a enfermeira, ela tirou, porque eu tava tomando aqui, era o único lugar que eu conseguia tomar medicamento ainda. Uma vez eu lembro que cortaram aqui e eu tive que tomar por aqui, porque até a sola do meu pé, eles furaram e aí picava, estourava a veia. Picava, estourava a veia, porque eu tava muito fraquinha, muito debilitada. Se eu achar alguma foto, eu coloco também, porque eu parecia um ETzinho. Porque eu fiquei careca, sem sobrancelha, sem cílios, sem nada. E muito, assim, debilitada por conta do tratamento, né? E eu fui pra casa nesse dia que eu tive alta. E aí a enfermeira, quando tirou, eu senti muita dor. Aí eu falei assim: mãe, tá doendo. Aí a enfermeira, eu lembro que ela falou assim: ela tá fazendo manha, mãe, porque ela sabe que vai pra casa. E eu comecei, só que eu não queria que aquilo me atrapalhasse pra eu ir pra casa. Eu queria muito ir pra casa. Então eu fiquei escondendo a mão. E nós estávamos na rodoviária já quando minha mãe viu. Tinha uma bolha enorme na minha mão. Não sei se o medicamento, quando ele entra em contato com a pele, se tem alguma reação, se ele queima, o que acontece. Mas tinha uma bolha grande, parecia uma queimadura. E aí minha mãe voltou pro hospital comigo. Chegando lá, a bolha estourou. E aí fez um buraco na minha mão, um buraco enorme. E eu lembro que eu mexia e dava pra ver as coisas lá dentro, porque acho que a pele, eu tava muito magrinha, muito fininha, então eu conseguia ver. E aí o médico veio pra minha mãe e falou que eu tinha que fazer um enxerto pra poder tampar aquele buraco. Só que ele deu uma possibilidade pra ela. Ele falou que tinha uma pele artificial que ainda tava como dizem, em experimento.
E ele falou que se minha mãe quisesse, antes de fazer o enxerto, a gente podia tentar. E ele colou aquela pele. Era uma borracha com uma gelatina embaixo. E tinha um cheiro horrível. Horroroso o cheiro daquele negócio. E quando eu fui pra casa, eu ficava com a mão pra trás. Porque eu tinha muita vergonha do cheiro. Que as pessoas chegassem e sentissem aquele cheiro. Porque me incomodava muito. E aí eu fiquei um tempo com aquilo na mão. E eu tava brincando. Não lembro precisar, assim, quanto tempo eu fiquei. Talvez um mês, eu acho. Acho que sim, um mês. Com aquele negócio na minha mão. E eu brincando, esbarrei no tapete. E saiu. E quando saiu, tava assim, ó. Tá vendo? Nem parece que tinha. Na verdade, assim, se olhar bem, dá impressão de ver. Mas, ó. É igual. A diferença é que eu acho que eu tenho mais veias nessa mão do que nessa. Mas de cor e tonalidade e tudo, é pele normal. Então, mais uma vez, Deus me ajudou, né? Não precisei fazer enxerto. E aí eu comecei a fazer, depois que eu tive essa alta, eu fiquei fazendo tratamento uma vez por semana, durante um período, depois uma vez a cada mês, depois uma vez a cada 6 meses e até que uma vez por ano. E hoje, até hoje, eu vou no hospital para fazer acompanhamento, porque você tem que fazer, né, o acompanhamento, mesmo que depois de 10 anos da doença você passe para o rol dos curados, você anualmente tem que fazer toda a bateria de exame para ver se tá tudo direitinho, se não tem mais nada. Mas eu tenho fé e Deus já me provou isso, que eu estou curada. Eu não preciso, o médico, ele me dá essa certeza com os exames, mas no meu coração eu já tenho que eu fui curada. Então, de todas as vezes que o médico falou para minha mãe que prepara a família, mãe, ela não vai resistir, dessa noite ela não vai passar, e todo mundo que me via não acreditava mesmo que eu fosse, porque eu não sei explicar, parece meio cruel até eu falar, mas eu era um cadáverzinho deitado com um soro. Então eu não tinha forças para abrir o olho, às vezes eu abria assim e queria fechar porque eu não tinha forças para ficar com o olho aberto. Lá no hospital tinha as enfermeiras, as voluntárias, que eram senhoras, vinham brincar comigo no quarto e tudo mais, e eu lembro que eu não conseguia sorrir de tão cansada, de tão debilitada que eu tava. Então, assim, é difícil para as pessoas verem, escutarem um diagnóstico desse, né? Pai, o seu filho tá com câncer, então parece que é a morte já. Mas não é assim. Não é assim porque eu tô aqui 24 anos depois de descoberto o câncer. Então, nas minhas orações, sempre, eu agradeço. Agradeço a Deus por Ele ter me dado o sopro de vida de novo. Então, e Deus tem um propósito para cada coisa, para tudo. E nós não entendemos, mas Ele tem um propósito maior. Hoje a minha família inteira, para não dizer inteira, mas eu posso dizer que 95% da minha família hoje frequenta a igreja. O meu tio hoje ele é pastor. Inclusive ele já orou por você, já pedi para ele orar por você. Ele mora lá nos Estados Unidos. E eu com ele já oramos por você. E eu decidi fazer esse vídeo porque eu pensei, eu sou um milagre. E ele também vai ser um milagre. E eu vou contar pra ele, olha, nós dois vamos, eu já sou, você vai ser um milagre. E você vai poder levar o seu testemunho pra todo mundo. Eu sei que eu deveria levar o meu mais assim, porque às vezes uma pessoa tá precisando, né, escutar alguma coisa. Mas eu sempre que eu posso, eu converso, eu trabalho no Juizado Especial Civil, com o público lá. Então, às vezes, quando chega uma pessoa assim fragilizada, porque muitas pessoas vão buscar ajuda lá por conta de doença também, de plano que não quer fazer o tratamento, e eu conto a minha história, então eu vejo que aquilo enche a pessoa de esperança, sabe? Enche o coração daquela pessoa de eu vou em frente. Então foi por isso que eu pensei em gravar esse vídeo pra você.
Já frequentei algumas vezes o Bola de Neve em Registro e é maravilhosa essa igreja. Eu acho é gostoso quando você vai num lugar e se sente parte dele, mesmo não frequentando, porque como eu moro aqui em Santos, né, não é sempre todo final de semana que eu consigo ir. Então eu decidi gravar esse vídeo pra você também ficar sabendo da minha história e confiar que, assim como eu fui um milagre, você também vai ser. E eu tenho fé nisso, e você faz parte das minhas orações, porque assim como Deus me curou, Ele vai curar você. Tá bom? Um beijo.